Densidade dos corpos. Este é o primeiro conceito que vamos abordar com vocês no nosso curso de Física para o Ensino Fundamental. A densidade é um conceito que está presente no dia a dia de vocês. Em tudo aquilo que você está relacionando ao longo do dia, pode ter certeza que você está considerando a densidade do corpo para tomar alguma decisão. Antes de falar sobre a densidade, vamos definir para vocês matéria, massa e volume. A matéria é tudo aquilo que ocupa um espaço. A matéria tem volume e tem massa. Exemplos de matéria: a água, o ar, o minério, a madeira, a própria terra. Então, são exemplos de matéria. Enquanto que a massa é a quantidade de matéria que tem em um objeto ou corpo. A matéria tem, então, na massa como uma de suas propriedades. A unidade padrão da matéria é o quilograma. Entretanto, vocês vão ver aí que tem unidades como grama, como a tonelada, enquanto que o volume é o espaço ocupado por um objeto ou corpo. E a unidade de volume é o metro cúbico. Então, essas três definições são importantes. Bem, agora, quais são os estados físicos da matéria? A matéria pode aparecer em três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Podemos exemplificar aqui como estado sólido esta barra metálica ou uma porção de madeira. Então, são dois exemplos da matéria no seu estado sólido. O estado líquido, por exemplo, aqui a água e a gasolina. Então, água e gasolina estão aqui no estado líquido. E quanto que no estado gasoso, eu posso ter, por exemplo, o gás que está aqui dentro desses balões ou dentro deste balão. Então, nos dois casos, nós temos uma matéria no estado gasoso. Mas no próprio ambiente que nós estamos, nós temos diversos gases em torno da gente, compondo o nosso ambiente, compondo a própria atmosfera. Então, quais são os estados físicos da água? A água aparece nos três estados físicos: no estado líquido, no estado de gasoso, aqui que nós chamamos de vapor, e no estado sólido, que é o gelo. E a água, quando está no estado líquido, ela aparece no formato do recipiente que a contém. Então, se ela está dentro dos recipientes, vejam que em cada um deles ela está aparecendo no formato do recipiente. O vapor, ele é uma passagem da água do estado líquido para o estado de vapor. Então, o vapor, ele vai se espalhar por todo o ambiente que ele está. Na atmosfera, nós temos a presença do vapor da água, enquanto que o gelo, que também é uma transformação do estado líquido da água para o estado sólido, é a forma da água, então, no estado sólido, é o gelo. E depois, pessoal, nós vamos discutir melhor com vocês essas transformações do estado líquido para o sólido, do sólido para o líquido, do líquido para o vapor, do vapor para o líquido. Essa abordagem será mais adiante. Vamos então, pessoal, comparar aqui alguns materiais. Imagine que eu tenho aqui isopor, metal e madeira. Se eu perguntar para vocês, qual destes três materiais é o mais leve? Vocês não terão dúvida em responder que é o isopor. Se eu perguntar qual é o mais pesado, vocês também responderão que é o metal. Mas vejam bem, se eu pegasse aqui uma pequena porção do metal, um pedacinho bem pequenininho, uma grande quantidade de isopor, será que o isopor ainda continuaria sendo mais leve que o metal? Então, este conceito de leve e pesado é difícil de nós relacionarmos comparando materiais diferentes, porque vai depender do volume. A mesma coisa para a água. Eu posso falar aqui que 1 litro de água é mais leve que 5 litros. O material é o mesmo. O que está diferindo aqui? Os volumes, consequentemente, a quantidade de massa. Para os gases, nesse caso aqui, por exemplo, o gás que está aqui dentro desses balões,
Este gás, se eu comparar com outro gás, se eu pegar um balão deste e soprar, encher esse balão e soltar, o balão que eu soprei, ele vai cair, porque o gás que está contido no balão que eu soprei, ele tem mais massa do que esse gás que está aqui nesses balões. Esse balão, se eu solto, ele sobe, ele é mais leve, e o outro que eu enchi, ele é mais pesado, ele cai. Então, não podemos comparar materiais diferentes falando se é mais leve ou mais pesado. É por isso que entra o conceito de densidade dos corpos. A densidade é que relaciona para a gente uma definição padrão para cada corpo. Eu vou dividir a massa de um determinado corpo pelo volume e vou achar sempre um determinado valor para ele, que é a densidade. Vejam bem, se eu pegar essa barra metálica, dividir a sua massa pelo seu volume, eu vou achar um valor de densidade. Mas se eu pegasse porções menores da barra, a mesma massa dessas barras menores, dividido pelos seus volumes, eu vou sempre encontrar o mesmo valor. Então, a densidade para um determinado corpo, para um determinado material homogêneo que nós estamos comparando, será sempre o mesmo. Para a água é a mesma coisa. Se eu dividir aqui a massa de 1 litro de água no volume de 1 litro de água, ou 2, ou 5, eu vou sempre achar o mesmo valor de densidade. Então, a densidade para a água será sempre a mesma se eu dividir a massa pelo volume. Para esse metal também. Lógico que eu estou falando aqui de água padrão, água limpa, né? Se eu tivesse uma água com argila, por exemplo, a massa dividida pelo volume iria diferir de uma água pura, de uma água limpa. Então, aí a gente tem que analisar isso também. E eu posso, então, concluir que, independentemente da quantidade, volume e massa de uma matéria, no caso aqui o metal, a água, para as mesmas condições de temperatura e pressão, a densidade será sempre a mesma. Este conceito aqui, que vai variar, que pode variar com a temperatura e pressão, por isso que eu falo aqui para as mesmas condições, nós vamos discutir mais à frente do efeito, sobre o efeito da temperatura e pressão sobre a densidade dos corpos. Esta é uma introdução, então, a este conceito de densidades e vamos conversar mais sobre ele em outros vídeos. Até mais!